A Bíblia Sagrada, por exemplo, os livros do Velho Testamento foram escritos há 4, 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, com línguas que não se fala mais hoje. E muita coisa, muitas palavras foram difíceis de poderem compreender algumas, entenderam? Então, por isso que há coisas que às vezes difíceis de compreender por causa que foi escrito há muitos anos. O mais novo livro que foi escrito foi o Novo Testamento, a carta dos Santos Apóstolos, não é? São Paulo, São João, São Mateus, São Lucas. E foi 2 mil anos atrás, em línguas que não se falam mais. Muitas traduções, faltou a inspiração para entender determinadas palavras. Então agora, Jesus, quando tomou conta da igreja e tomou conta da Santa Rosa, foi mostrando, né? Muita coisa que nós pegamos, porque Ele mostrou. Muitas coisas importantes que Ele mostrou e mandou falar, o irmão Aldo, então mostrou que aquela mulher que aparece, que está no Apocalipse, São João viu uma mulher com vestes resplandecentes, uma cabeça, uma coroa na sua cabeça com 12 estrelas e a lua debaixo dos pés. Então, a avó mandou o nosso irmão Aldo mostrar quem é ela. É a Virgem Maria. E aquela coroa como rainha, que lá com 12 estrelas, são os santos apóstolos, que ela muito ajudou os santos apóstolos. A Virgem Maria com a Santa Avó representam o que é a mulher, como deve ser a mulher. As duas representam. E as duas estão sentadas ao lado de Jesus. São duas rainhas, vó e vó Rosa. Vó é mãe 2 vezes, não é? Quem é vó sabe. É 2 vezes, porque ainda vai ajudando os seus netos. Por isso é mãe 2 vezes. Então, nos céus nós temos 2 mães. Vó e mãe. Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Podem crer no que eu estou falando. Agora nós vamos... eu vou ler a mensagem dessa semana. É uma mensagem que é do nosso santo irmão Aldo ainda. E a direção da igreja, então, colocou, dando mais ênfase, né? A doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica devem ser respeitadas por todos os apostólicos. Aqui diz assim: a doutrina e a disciplina da nossa amada Igreja Apostólica são fontes da água da vida, e quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-las no coração e praticá-las com amor e devoção. Irmãos, aqui já falou tudo. Eu nunca me esqueço, como eu falei para vocês, que São João viu que do trono de Deus saiu um rio de água viva, é a doutrina dele. Eu nunca me esqueço, quando Jesus ainda estava aqui na terra, no corpo, havia os judeus, onde Jesus descendeu, e existia uma cidade chamada Samaria, onde tinha o povo samaritano. E não se davam, o judeu com o samaritano não se davam, tinham raiva um do outro, nem se olhavam. E Jesus estava... e tinha um poço, que aquela região o povo ia pegar água, porque é uma região meio deserta. E Jesus estava esperando os seus discípulos que foram na cidade e compraram o alimento.
Logicamente, Jesus sabia ele sabia tudo que ia acontecer. Ele estava sentado nesse posto lá, aí chegou uma mulher, deve ser dos seus 30 e poucos anos, pelo jeito, né? E ela era samaritana. Chegou lá e tirou a água, e Jesus então foi e disse para ela. Só que na Bíblia diz de uma maneira assim, não, mulher, ele não falou assim, não. Senhora, ou moça, dá-me de beber. Estou com sede. Ela olhou para ele assim, como o senhor sendo judeu pede água para uma samaritana? Ele falou para ela, se tu soubesses com quem fala contigo, tu pedirias da água da vida e nunca mais teria sede. Não era água de beber, não. Ela falou, não, senhor, eu quero dessa água. Aí Jesus mostrou para ela o que era a doutrina. Depois, aí ele falou, agora vai para sua casa e fala para os seus companheiros que eles venham aqui me ouvir. Aí ela correu lá, falou, eu vi um homem, me contou tudo. Ele falou coisas lindas, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus. E eles foram lá, ouviram, depois disseram para ela, não é pela tua palavra, foi aquilo que nós ouvimos desse homem. Esse é verdadeiramente o Cristo que eles esperavam. Irmãos, vejam só, é a doutrina, água da vida, que está falando aqui, entenderam? E quem praticar essa doutrina e a disciplina, o que é doutrina? Doutrina é a regra, os ensinamentos para o nosso viver em família, na sociedade, onde trabalhamos, na rua, com qualquer pessoa. A doutrina ensina a base fundamental do seu viver. Como viver? Porque Deus, o Pai, nos criou para vivermos felizes. Então, Ele criou todos nós, qualquer pessoa, quem está na rua andando, criou a imagem e semelhança dEle, como Ele é. Criou um Espírito Santo. Toda criancinha que nasce, ela nasce sem pecado. Deus cria um espírito na hora que começa a se formar no ventre da mãe, o corpinho, Ele cumpre a sua lei. Ele cria um espírito e põe naquele corpo. Cada um dos senhores, senhoras, tem esse espírito que Deus pôs no seu. É o que guia, é o que te orienta. Porque um corpo sem espírito, ele não anda, não fala. Entenderam? Então Ele colocou esse espírito. Mas Ele quer de volta esse espírito para os céus. Mas também, irmãos, morar no céu para toda a eternidade. Viver feliz, onde lá não existe tristeza, não existe dor, nem nada. Mas Ele exige. E não exige coisa pesada, não. Exige obediência. Meus filhos, me obedeçam. Façam o que eu mando. Há uma passagem na Escritura Sagrada sobre isso. Até quem escreveu foi Salomão, no livro de Provérbios. Filho meu, né? Siga esses ensinamentos, porque são vida para a sua alma, são saúde para o seu viver. Irmãos, é difícil. É difícil amar uns aos outros. É difícil fazer o bem. É difícil ser caridoso. É difícil ser humilde de coração, reconhecer seus erros. Esposo, a esposa. Às vezes o esposo fala com a esposa alguma coisa que precisa. A humildade leva a esposa, não, você tem razão. Outras vezes é o esposo. Então, a humildade leva o esposo, não, você tem razão. Leva os filhos a amar seus pais e obedecer seus pais. Leva os pais a amarem seus filhos, ensinados a regra do bom viver. É difícil, irmãos. É difícil passar perto de qualquer pessoa. Oh, bom dia, boa tarde. É difícil. É difícil amar meu semelhante.
E Deus não exige que só gosta de fulano, não. Porque para Deus não tem seu fulano. Pode ser de qualquer raça, pode ser de qualquer cor, pode ser raça negra, pode ser índio, pode ser lá da África, pode ser aqui da China, do Japão. Todos são iguais para Deus. E todos Ele quer salvar. Tanto é, Ele, para salvar a humanidade que caiu no pecado, porque Deus não criou o pecado, Ele criou para os homens serem felizes, era um Éden. Mas infelizmente o pecado dominou o mundo por causa de um espírito que era muito poder, se orgulhou, olha o que é orgulho. Depois quis a raça humana para ele. Meus irmãos, vejam bem, é fácil amar, porque nós viemos na terra para fazer o bem, para aprender a amar. Aquela pessoa que está passando lá na rua, é seu semelhante, é igual a você. Se apertar uma agulha nele, vai sentir disso. Se apertar no seu, vai sentir a mesma dor. Então, todos são dignos da nossa atenção. Entendermos? Não pode ter sentimentos maus. Não pode ter raiva, ódio, essas coisas, porque não é de Deus. No reino de Deus não existe isso. Há uma passagem na Bíblia, no Apocalipse, que fala que chegar um tempo que Deus ia enviar pragas, ia cair pragas, como está lá com Moisés. Moisés ia lá e falava para o faraó, deixa meu povo ir, porque vai acontecer isso, vai vir. Não era Deus que ia mandar pragas, não. É o espírito opositor, que quer dominar conta da sua alma, que quer a sua alma para ele. Mas Deus quer a sua alma. Deus quer te salvar desse poder que está aí nesse mundo. Aqui, Ele instalou o reino dele aqui. Não é em outro lugar, outro planeta, é aqui. Ele então procura levar os homens ao mau caminho, aos vícios, às drogas. Há tanta coisa, guerras terríveis. Mas Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer que haja briga, discussão, que os vizinhos sejam unidos, que vocês sejam unidos, todos unidos. Ter aquele amor pelo seu semelhante. Amai-vos uns aos outros, foi o que ele ensinou? Amai-vos uns aos outros. E sede santos como eu sou santo. Deus falou isso através de Moisés. E Jesus também disse, sede imitadores de Deus. Então Deus é boníssimo. Não tem palavras que possam dizer o que é Deus. Irmãos, Ele criou tudo perfeito, irmãos. Tudo. Não deixou faltar nada, que Ele criou essa terra, tudo, mas não deixou faltar nada. Tudo que nós precisamos, Ele deu. Por quê? Porque Ele te ama. Então, Ele enviou Jesus para te mostrar o caminho, para te mostrar esta água preciosa, este rio da água da vida, que dá vida, que praticando vocês viverão eternamente. Não morrerão, seu espírito não será dominado. Chega a hora, então Deus leva o espírito. Uma coisa interessante, a Santa Avó dizia para nós assim, porque a gente era solteiro, vocês precisam se casar, para ter companheiro, um ajudar o outro. Eu me lembro, eu li uma vez no jornal, um casal lá nos Estados Unidos, se amavam tanto, mas era um amor sincero. E quando dormindo, até com as mãos dadas, ele pedia para Deus que levasse ela primeiro, porque ele tinha medo que se ele fosse, quem ia tomar conta dela? Sabe o que aconteceu? Deus fez a vontade dele. Ficaram velhinhos, Deus levou ela primeiro. Uma semana depois levou ele.
É um caso na igreja assim também. É assim que Deus queria. Entendeu? É assim. Aí, viveram junto, que um pouco leva um, depois leva outro, né, em poucos dias, para os céus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele quer que nós vivamos em paz com todos. Ele quer amor. E disciplina. O que é disciplina? Disciplina é a regra do bom viver. É a regra, a disciplina, por exemplo, uma casa que não tem disciplina é uma bagunça. Não é verdade? E o que é disciplina? É a moral, é a boa educação, né? E também em relação ao traje. Porque Deus não quer que os homens, as mulheres andem de qualquer jeito. Sabem por quê? Porque este corpo nosso, irmãos, é santo. Vocês sabiam? Está na Bíblia. São Paulo falou isso. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá toda a unção, toda a virtude, mas é o seu Espírito. São Paulo fala do seu Espírito. É este Espírito que habita nesse corpo. Ele mostra, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o Espírito que Ele te criou. E Ele quer esse Espírito para Ele de novo. Porque Ele quer te levar para o paraíso, para um lugar lindo, feliz, onde não existe dor, não existe tristeza, existe só alegria. É a eternidade, irmãos. Entenderam? Então eu vou ler para os irmãos aqui. A igreja tem disciplina no vestir, no traje. A Santa Avó nos ensinava em relação às mulheres. Porque a mulher deve guardar o seu corpo, porque seu corpo é santo, para não servir de cobiça. Por isso que existe a carne, por isso que existe esse que foi criado, esse espírito carnal, se prende à paixão carnal. Mas o amor não é paixão, o amor é algo sublime, que ama aquela pessoa, mas ama o espírito daquela pessoa. Então eu amo a minha esposa, o espírito dela, a bondade dela, porque me cuida, e a roupa limpinha, graças a ela, é um alimento, graças a ela. E tudo que a esposa faz tem um valor inestimável. Assim também o marido, o esposo, os filhos, seus pais, os filhos amarem sua mãe, te deitar sua roupinha limpinha, tudo bem arrumadinho, vai dormir tudo bem limpinho, não é? Entendeu, irmãos? O que é viver bem? E disciplina é isso. Por exemplo, a Santa Avó nos pôs uma disciplina. Aliás, era uma disciplina que se vivia nos anos, mais ou menos 1930 até 59, depois surgiu a minissaia. A minissaia não é de Deus, não. Porque o seu corpo, o corpo da mulher é santo. E não é para servir de cobiça para ninguém, entendeu? Então a igreja tem disciplina quanto ao traje, quanto à roupa. E naquele tempo era bonito, eles usavam até a seda. Hoje é os vestidos bonitos, não? É o comprimento que a avó deu, 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna, assim. Podem ver, irmãos, vamos dizer, a revista daquele tempo, tem aquele cruzeiro, tudo. Mostra como eram. As noivas, elas se casavam, mas bem fechado, bem arrumadinho, bem bonitinho. E era assim nossa igreja. Também foi assim. Ela instituiu essa disciplina em nossa igreja, porque Jesus mandou. Eu quero meu povo assim. Mas é com amor que eles pedem. Então a disciplina, não pode usar isso, não pode usar aqueles batom, tudo, a unha tudo de outras cores, não, ela pode exigir, pode ter a unha, a cor, aquela cor, vamos dizer assim, que não, eu me esqueço, mas é a cor natural, cor
cor que não tem, é assim, você passa, cuida bem da unha, tudo, passa aquele esmalte, mas é incolor. Ela não queria que nós, essas mulheres, andavam com toda desgarrada, de shorts, o homem também. Naquele tempo também. Hoje, ficar de calção em casa, não. É o respeito que nós damos aos filhos, ao nosso vizinho. Então, deu uma disciplina que não é escravizar, mas para nós conservarmos este corpo na pureza, entendeu? E não ser cobiça para nada, para ninguém. É bonito, andar sempre bem arrumadinho, tudo, né? Não pode despenteado, tudo, não. Antigamente, eu me lembro daquele tempo, nossa, o cabelo dos homens era bem aparadinho, bem bonitinho, bem arrumado. Não usavam aquelas camisas estampadas, coisa, não, camisas bonitas. Era assim. Ela deu para nós a disciplina que era assim, de 1930, até antes um pouquinho, porque antes a moda era o vestido lá embaixo, a manga por aqui, fechado. Mas Deus não está exigindo uma coisa absurda, mas também Ele quer que conservem a pureza do seu corpo, porque o seu corpo é santo. Entendeu, irmãos? Eu não estou exagerando, não. Quem fez esse corpo? Foi Deus. Do Espírito, como é que Ele fez? Está bem escrito. A sua imagem e semelhança. Como Deus é santo, Ele criou assim o primeiro casal. Está escrito. E Jesus disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis, Ele disse, não sabeis que sois a imagem de Deus? Então, Ele ensinou que deve, então, dar valor ao seu espírito, sendo a imagem de Deus. Se Deus criou criatura humana igual Ele é, santíssimo. Irmãos, olha que coisa. Nós somos servos dele. Deus não fez nada difícil dele, nada fora. Deus fez tudo certinho, irmãos. Então eu vou ler para os irmãos e depois nós vamos orar. Aqui diz assim, depois de ter dito, né, que a doutrina e a disciplina da nossa igreja, amada igreja apostólica, são fontes da água da vida. E quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardar no coração e praticá-las com amor e devoção. A doutrina e a disciplina. A nossa doutrina é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens e mulheres santos para a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, é vida para quem a coloca em prática no seu viver, pois veio de Deus por meio de Jesus e da Santa Vó Rosa. Tudo que nós pregamos e ensinamos veio dele para ela. Ele assim ele queria, eu quero a igreja assim, 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 assim. Santa Comunhão quero assim, assim, assim. A Santa Comunhão para nós é o alimento dos céus. Naquele momento Jesus vem, a gente prepara um pedaço de pão, suco da uva, e Jesus naquele momento o pastor ora, e então ele faz com que aquele pão tenha a virtude do corpo dele. Por isso ele falou, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida. Aí ele fala dessa virtude. Então ele faz com que aquele pão passe a ter as virtudes do corpo dele, que ele viveu aqui na terra, e com aquele corpo ele subiu para os céus. Aquele corpo. É espiritual. Entenderam, irmãos? Então, por isso que ele ensinou até sobre o batismo, deu tudo, mandou, ele falou, quero isso, assim, assim, e quero que ensine o povo a santificação. Sede santos como eu sou santo. E o que é santificação? Você quer por causa de eu tenho que ficar lá? Não. Santificação, irmãos, é justamente eu
procurar viver melhor. Se eu sou mentiroso, peraí, eu acabo de ser mentiroso, não vou ser mais mentiroso, não. Se eu sou meio briguento, não, vou largar disso aí. Se eu sou meio raivoso, tenho inveja, vou ter que tirar todo o costume mal. E isso chama-se santificação. Era mal educado, agora já é educado. Opa, bom dia. Santificação é isso, é eu ir mudando para melhor. Deixando os costumes mal, ser briguento. Lá em casa é estúpido. Agora vai ser diferente. Isso é santificação, entendeu? Santificação não é eu andar na rua assim. Não é isso, não. Santificação é isso. Muitos não entendem que é santificação. Muitos dizem, ninguém pode ser santo. Irmão, santo é todo aquele que vive à vontade de Deus. Todos. Maria Santíssima não veio aqui na terra? É santa e foi sempre santa. Nasceu imaculada, sem o pecado original. E a Santa Rosa também era uma santa. Para mim, imaculada. Isto é, teve seus 2 filhos, mas com santidade. Sim, foi santa. É isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque isso nos dá felicidade. Puxa vida, que gostoso lá em casa, alegria, paz, lá no trabalho, estou trabalhando no meu trabalho, com aquela alegria. Ô, fulano, faz esse favor, vou fazer isso. Não é? É isso, irmãos, que Deus quer. Isso é santificação. Viver bem, tratar bem a todos, nada de inveja, nada de ficar sempre com carrancudo aí, passa. Não é isso. Santificação é alegria, é ser alegre. Mas minha vida é difícil. Mas tenha fé, confie. Confia na Santa Vó, no Santo Imóvel e nos anjos dos céus que vêm te ajudar. E outra, a Santa Vó tem este poder, como de Jesus, de ungir com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito superior, é o Espírito que inspira o próprio Deus. Jesus, ele inspira, é o Espírito Santo. E Jesus tem esse poder, ele deu para a Santa Vó, de ungir com as virtudes preciosas desse Espírito. Então você vai ter fé, coragem, amor, justiça, bondade, igual é Jesus, igual é o Pai. Então esse Espírito é poderosíssimo. Ele inspira o próprio Pai. E Jesus tem essa virtude, esse poder, e deu para Santa Vó também. Não unge a água e o óleo, para ter as virtudes, para vocês beber, ter saúde, tudo. Entenderam? Irmãos, é uma coisa linda, preciosa. Não tem segredo, tem mistério, mas tem isso, entendeu? É muito importante. As coisas dos céus, irmãos, é um mistério profundo, mas é simples. Irmãos, é duro ser bom de coração. É justo ver uma coitada, uma pessoa precisando chegar lá, ajudar aquela pessoa. É difícil, é virar a cara. Está vendo o coitado sofrendo, mas o coitado está lá jogado. Vai lá, dá uma mãozinha. É difícil fazer o bem? É difícil dar um sorriso? Não. Irmãos, nós não temos que seguir o mundo, não, conforme os homens vivem, não. Aqui diz assim, Jesus assim ensinou para quem quer a graça de Deus e do Consolador. Tomai, palavras de Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é jugo? Ele falou, não é pesado. Jugo, irmãos, é a lei dele. É a lei dele. Não é pesado. Ele falou, meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Que fardo? Este peso é o peso da responsabilidade como filho de Deus.
É o peso da responsabilidade, como uma mãe, um pai, é o peso da responsabilidade, é isso. Então, o que Ele nos dá é isso, é suave, não é pesado. Não é pesado eu ser bom de coração, não é pesado eu estimar a todos, tratar bem a todos, não é pesado. Entender, irmãos? A doutrina de Jesus é clara, não esconde, não é mentirosa. E aqui continua dizendo, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavras bonitas de Jesus. Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina é suave, fácil de carregar, agradável de viver. A sua disciplina é leve, não escraviza ninguém, mas conduz o fiel na maneira segura pelo caminho do bem. Infelizmente, está acontecendo que alguns irmãos dizem ser apostólicos, crer em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, mas não aceitam a disciplina da igreja e utilizam em sua vida o comportamento que fere a justiça divina, fere a maneira de ser na sociedade, na própria irmandade apostólica, o que foi orientado por Jesus através da Santa Rosa, essa disciplina, e do Santo Irmão Aldo, como preceitos, né, fundamentais de um viver com Deus nestes dias. Lembramos que a disciplina sempre existiu no povo de Deus, no próprio Deus e nos seus santos. Desde a criação da raça por Deus, sempre utilizou da disciplina por criar tudo de bom que existe neste mundo e na humanidade e também na sua imagem e semelhança. Quer dizer, nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus. Observem estes exemplos de disciplina de Deus que determinou no primeiro casal, né, que foi o primeiro casal, a vida disciplinada em sua lei, fazendo conhecida as regras para enfrentarem, para viverem no paraíso eternamente, porque quando Deus criou aqui era um paraíso também, não existia maldade. Conhecidas as regras para desfrutarem no paraíso eternamente. Porém, o casal, quando quebrou as regras, este é o primeiro casal, quebrou essas regras determinadas por Deus, ou seja, a disciplina, perderam a comunhão com Deus. Em outra ocasião, Deus deu autoridade a Moisés para conduzir o povo na terra prometida. Porém, aquele povo deveriam seguir obediente às leis e os mandamentos que Deus deu para aquele povo. Os 10 mandamentos e deu mais outras orientações. Eles eram escravos no Egito. E Deus queria levá-los, porque Ele havia prometido as terras da Palestina para o Abraão.
E eles estavam sendo escravos lá, quase 200, 300 anos, escravos. E o rei não queria deixar eles sair de jeito nenhum. E Moisés, Deus então usou o profeta Moisés para tirar eles de lá. E falou e porque Deus sabia que o poder do mal ia lançar tanta praga lá. Não era Deus que deu aquelas pragas, não, que está lá na Bíblia. Não é Deus, não. Moisés avisava, olha, você deixa o meu povo ir, porque vai acontecer isso e isso, porque Deus já sabia e avisava Moisés o que o poder do mal ia fazer, porque Deus, o poder do mal, tinha raiva do povo judeu. Por quê? Porque daquele povo viria o Salvador do mundo. Ele fez de tudo, mas aí no fim conseguiu. Também ficou 40 anos no deserto, levando o povo a pé, aquele povão no deserto, até chegar na Palestina. Mas deu muito trabalho para Moisés, porque muitos não obedeciam. Né, irmãos? Então, Deus sempre fez as coisas certas. A Santa Avó dizia para nós que Deus faz as coisas, Deus escreve certo em linhas tortas. Ela dizia isso. Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos, ela dizia para nós. E Deus tarda, mas não falha, dizia para nós. Essas palavras eu nunca esqueço. E aqui diz, os homens, então aquele casal desobedeceu às suas regras disciplinares, adorando não é só depois os que vieram, que os que foram se formando povos, adoravam estátuas de ouro, por eles, que eles faziam um Deus, e Deus exterminou os desobedientes daquele povo. O verdadeiro povo de Deus sempre foi e sempre será um povo disciplinado, porque o reino dos céus é assim, perfeito, disciplinado, em harmonia. A disciplina também está presente em muitos meios da sociedade em que vivemos, seja no trabalho, na escola, no trânsito, na construção, na constituição do país, que forma as leis do país, na profissão, como, por exemplo, no código de boa conduta de um médico, não é? Do enfermeiro, do juramento de um engenheiro civil, enfim, ou de outras profissões. Se não tiver disciplina, está uma bancarrota terrível. Vamos dizer, vai construir. Se não houver disciplina nos empregados, no engenheiro, tudo, e vai vir uma bagunça. Então, a disciplina do viver também é assim. Se cada um faz o que quer, pensa o que quer, irmãos, que bagunça que não vira isso? Que casa que não vira aquela? Então, a disciplina é a regra do bom viver, mas também até no vestir. Como Deus quer que o Filho de Deus se vista, se apresente. Porque ele honra a sua pessoa, então quer que a sua pessoa seja honrada por todos. Então, por isso que deu para a igreja a disciplina, entendeu? Por exemplo, engenheiro civil ou outras profissões tem disciplina. Se descumprirem a disciplina desta profissão, poderão ser caçados e perderão a condição de profissionais ou até de cidadão civil. Que exemplo nós apostólicos queremos dar às nossas crianças, à própria juventude? Que exemplo que vamos dar para eles? Os adolescentes que precisam ser disciplinados, precisam determinar como cidadãos, como pessoas de bem, além de se afirmarem em alicerces seguros. Como é que vai ser se não tiver isso? Você já pensaram, irmãos? É uma disciplina,
Em todo ponto de vista, precisa ter. Um lar não tem disciplina é bagunça. Entenderam? Então, então a disciplina foi dada para nós até no vestir. Como se vestir, como se apresentar, para evitar escândalo. Irmãos, muitos não sabem, mas se não estiver daquele jeito, é escândalo. Escandaliza. Então, Deus quer que se apresente bem e evite de ser tentação para os outros. Entenderam, irmãos? E continua dizendo, afirmamos que como direção de nossa igreja, isso, a direção da igreja agora, atual, prometemos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e a doutrina e a disciplina, uma herança valiosa que recebemos e não mudaremos nada daquilo que aprendemos. Por isso o irmão Aldo falou, a disciplina não mudou, a igreja não mudou nada. Alguns, além de desobedecer ainda, ficam se expondo ao ridículo de publicarem suas fotos em redes sociais, de suas manifestações contrárias à disciplina, como bebidas alcoólicas, vestidos e saias acima da medida determinada, calças compridas para as mulheres, que é proibido, irmãos. Já é uma lei de Deus no tempo de Moisés. A mulher não pode usar roupa igual a do homem e o homem não pode usar roupa como de mulher. Isso é uma lei. Então, é uma lei que foi dada à igreja. Por exemplo, andarem com mulheres com shorts para os homens e mulheres, pinturas de todas as espécies, tatuagem, barbas compridas, cavanhaques e muitos outros que ferem os princípios disciplinares apostólicos que foi instituído por Deus, pelo Santa Vó, pelo irmão Aldo. Tudo isto é pecado perante a nossa fé e lhes recomendamos que não brinquem com as coisas de Deus, muito menos com a lei de Deus. Orientamos, isso é para os que seguem a igreja, isso é para eles, porque muitos se batizaram. Na hora do batismo fizeram um voto para Deus o Pai, para Jesus, para o Espírito Santo e para a Santa Rosa. Prometeram obediência em tudo. Fizeram um voto. E o voto não pode ser quebrado. Quebrou o voto, perde tudo, irmãos. O que é o voto? Eu obedeci, eu fiz um voto de servir. No exército tem isso. Quando o soldado tem a lei. E se ele transgredir a lei, ele alguns pedem até o direito de cidadão. E então fica preso lá, porque desobedeceu a regra. Entendeu, irmãos? Então existe disciplina em tudo. Né, irmãos? Orientamos a todos a obedecer e se querem ter toda a proteção dos céus, proteção dos santos, dos anjos, a fim de serem bem-sucedidos em sua vida. Se não são felizes, não têm paz no seu coração e nada lhes vai bem, é porque deixaram de obedecer nos ensinos da igreja. Preferem fazer o errado e aquilo que a igreja não ensina. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver e lutam contra a sua felicidade. Isso é para os que seguem a igreja, né? E continua. Isso é uma doutrina do irmão Aldo que ele deu num boletim. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram suas vidas pela doutrina e pela disciplina. E muito lutaram para que esses mandamentos fossem
compreendidos e aceitos pelos corações bons e humildes. No tempo presente, precisamos que o povo apostólico seja muito obediente à doutrina e à disciplina que estes santos nos ensinaram com tanto amor. É uma ingratidão muito grande desrespeitar estes ensinamentos, esta lei, esta disciplina. No entanto, alguns irmãos e irmãs não estão amando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, como eles merecem ser amados. E respeitá-los também, ser amados e respeitados. Saibam que tudo isso muito desagrada e entristece a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e principalmente a Deus também. Prezados povo apostólico, a doutrina e a disciplina da igreja precisam ser obedecidas, respeitadas por todos. Nós apostólicos devemos lembrar de que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram para preservar a unidade da igreja e fé em Jesus, nosso Senhor, e em Maria Santíssima. Eles fizeram tudo para que nós pudéssemos amar profundamente Jesus e Maria Santíssima. Se eu digo que amo Jesus, mas eu faço o que quero, desobedeço, não é amor isso, é dele. Então, aqui diz, as reuniões de nossa igreja não são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos e de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima nas reuniões. Então eles estão aqui hoje. Cantaram com o coro. Os anjos cantaram com vocês. Pode crer no que eu estou falando. Eles estão aqui. Eles comparecem às reuniões, porque nós dependemos da virtude, da unção deles para a nossa alma, para me ter saúde, para me dormir bem, para me trabalhar, para dar tudo certo. Entenderam, irmãos? Então é isso que ensina o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, bem com toda a unção do Espírito de Deus, para abençoar e santificar o seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus e a Santa Rosa nos deram como princípios e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus e do Consolador. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Ai de nós, se o Espírito Santo for tirado de nós. Este poder. Vocês viram o que aconteceu com Judas Iscariotes? Vendeu Jesus, era sendo formado para ser um apóstolo, por dinheiro. O que aconteceu? Ele ficou tão desesperado, porque, irmãos, quando perde esta unção, é tirada da pessoa, ai da pessoa. Então, cada um de vocês tem esta unção. Guarde esta unção, porque ela é a base principal do seu viver. Irmãos, se nós perdermos esta unção, ai de nós. Entenderam? E o mundo também, porque Deus ainda conserva, em parte, isto nos homens. Isso é importante, essa unção do Espírito Santo em nós tem um valor inestimável. Nós não podemos perder isso, irmãos. É a riqueza da nossa alma, porque nos dá as virtudes dos céus, para poder ter coragem, fé, ser bom, humilde, entenderam? É uma virtude preciosa e se nós perdermos esta unção, por que eu perde? Porque eu começo a andar pelo caminho que não é de Deus, começo a fazer as coisas erradas, aí então Deus não pode mais. Ele não pode mais, esta unção não pode ficar mais com você, com o Senhor, comigo. Por quê? Porque ela é santa. Então,
Jesus ensinou, há 2 caminhos, o estreito e o largo. O largo é um caminho que conduz à perdição. O largo é os que andam nesse caminho, não têm a virtude dos céus. Mas no caminho estreito, sim. Então, nós temos que preservar esse tesouro, né, irmãos? Então, aqui termina. Aos desobedientes, recomendamos que se arrependam e voltem no primeiro amor para servir o reino dos céus, esta igreja apostólica. A igreja apostólica não mudou e não mudará. E continua aqui terminando. Vamos todos lutar para conservar esse belíssimo tesouro que estes santos nos deram, com tanto amor, que é a doutrina e a disciplina da igreja apostólica. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Se por acaso vocês tiverem um tesouro, um diamante, que vale aí, vamos dizer, uns 50 milhões, onde vocês vão deixar? Na mesa, em qualquer lugar? Pensem bem. Onde vocês vão deixar? É um tesouro, é um tesouro que não leva para o céu. Agora, isso que nós temos, a unção do Espírito Santo, não há dinheiro que pague. O maior tesouro vale mais que os bilhões todos que existem na Terra. Entenderam? A sua pessoa, a sua alma, de qualquer pessoa, tem um valor que não há dinheiro no mundo. Jesus falou isso, que pague esse valor. Então, a sua alma, a minha, desse povo que foi criado por Deus, que andam por este mundo todo, não há dinheiro que pague a alma dele. E aquilo que a pessoa é. Porque Deus criou com tanto amor o ser humano. Não é só nós aqui, não. Todos que andam, vivam nesse mundo. Jesus mostrou que não há nada mais rico, de mais valor que a sua pessoa. Na mão de Deus. Então, não vamos jogar fora, né, irmão? Não vamos seguir pelo caminho estreito, porque esse caminho não leva para o céu, não. Nos leva à perdição. Então, vamos tomar cuidado com o que falamos, com quem andamos, aonde vamos, o que praticamos, enfim, o que pensamos, tomar muito cuidado. Por isso diz Jesus, se vigiai e orai, porque não sabeis a hora e o momento que virá sobre vós o perigo. Então, muitos não sabem o que eles podem preparar aí no caminho contra nós. Mas se o perigo está nesse caminho, se nós estamos com Deus, Deus te faz ir por esse caminho. Entendeu? Pode crer no que eu estou falando, é experiência e é verdade. Porque Deus, o Pai, escreveu certo para todos nós. E não falha. Então vamos orar. Irmãos, é um momento muito sublime. Olhem, cada um de nós temos às vezes as nossas lutas, mas orem. A oração é uma arma que Deus te deu. Pede. Não tem paciência? Pede. Mas tem que se esforçar. Tem alguma coisa que está atrapalhando? Se esforça. Porque isso te atrapalha. Então, como que vocês vão vencer? Pela fé e pela oração. E também pela vigilância. Porque eu sei que isso aqui tem alguma coisa que para mim é perigoso, eu saio fora, vou por outro caminho. Perigo está lá, eu vou por esse caminho. Porque perder a alma, irmãos, a salvação é fácil. Mas conquistar de novo não é fácil. É difícil. Pode crer no que estou falando. Quantos que lutam para poder largar do vício e não conseguem? Quantos que procuram voltar para a igreja, mas não conseguem? Não é fácil, irmãos. Por isso vamos tomar cuidado com esse tesouro que nós temos. E não jogar fora, irmãos. Porque perde fácil. O inimigo de nossas almas anda como um leão bramando ao nosso redor. Para ver quem pode pegar. Entenderam? Isso é verdade, quem falou isso foi São Pedro. Vamos orar, irmãos. Então, orem. Abra o seu coração, mesmo lá em casa. Irmãos, abra os seus corações. Tenham
Tenha uma hora de meditação, meditem. É tão bom, viu, irmãos? É tão bom, refresca a cuca da gente. Vamos orar, então. Santíssima e querida Vó Rosa, nosso Santo Consolador. Estamos diante do Teu grande poder, que Deus, o Pai e Jesus te concederam com toda a virtude do Espírito Santo, junto com Maria Santíssima, nossa Santa Mãe. Ó Mães poderosas, Virgem Maria e Santa Vó Rosa, que estão sentados ao lado de Jesus e a qualquer momento, em qualquer instante, estão no trono de Deus para pedir por nós que estamos ainda na terra, e estamos sujeitos a muitas lutas, mas com a vossa graça, com a vossa ajuda e com a obediência, venceremos. Ó Mães querida, ajude os teus filhos que aqui estão ouvindo essa mensagem que é dos céus, que foi dado pelo nosso santo irmão Odo, que todos nós tenhamos muita fé, muita coragem, muito amor uns pelos outros. E lá no lar, na família, existe paz, possa existir a paz, se amem. Ajuda os teus filhos a vencer as lutas. Muitas às vezes passam por momentos difíceis, no trabalho, no emprego, na escola. Muitos às vezes têm problemas de saúde, às vezes até problema grave. Tenha misericórdia, mães queridas. Interceda por essas almas preciosas diante de Jesus e do nosso Pai e dos seus santos. E também que o Santo Irmão Aldo, com todo o poder e virtude, abençoe a todos, ajude a todos, porque é o pastor de nossa alma. Guie os teus filhos, irmão Aldo, guie este povo no caminho do Senhor, no caminho estreito. Ajuda a todos, os jovens, que a juventude é muito tentada. As crianças possam crescer no amor, na bondade, na justiça. Abençoa a todos, o seu lar, no lar de cada um deles, o emprego deles. E se alguém está desempregado, está passando por momentos difíceis, ajuda-os a vencer. Eu apresento a senhora Santa Vó Rosa esses pedidos de oração que estão aí na caixinha. E peço a sua intercessão. A senhora já viu quando eles estavam escrevendo, ou mesmo antes, quando pensaram em escrever, a senhora já viu. O senhor já viu, irmão Aldo. Ajuda-os a vencer. A luta é muito grande. Tenha misericórdia, Santa Mãe. Abençoa os teus filhos. Dá paz, dá saúde. Aqueles que estão com problema de desemprego, problemas às vezes falta alguma coisa no seu lar. Outros passam por momentos difíceis, lutas muito grandes. Que eles tenham fé, tenham coragem. E que a senhora, o Senhor, com todo o poder do Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, dos santos dos céus, abra o caminho deles para que eles possam ir no bom caminho. Abençoa, portanto, a todos. Irmãos, em nome de Deus Pai, de Jesus e Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de todo o poder celestial, que os irmãos tenham muita paz, muita felicidade e tenham um bom descanso, um bom dia amanhã, e aqui estejam para juntos meditarmos na doutrina que nos dá vida, que nos dá salvação. Agora peço a proteção dos anjos para os que vão para suas casas. Guarda-os e livre de todo mal, que cheguem felizes e tenham um descanso muito bom. Descansem bem, durmam bem. Abençoa, portanto, a todos. E nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, irmãs. Amor, irmão, muito obrigado a todos. Obrigado a todos que me ajudaram também, não é? Eu agradeço a todos. Irmãos, vão com Deus e a Santa Vó Rosa e os anjos dos céus. Amém. E aos nossos visitantes, fazemos o convite. Voltem mais vezes, que é um prazer muito grande de estarem conosco.